cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Amém, glória a Deus. Moisés, eleva a Deus oração, meu filho. Aleluia, Jesus. Teu servo mais uma vez, Senhor. A palavra, estamos abrindo nosso coração para o entendimento, Amém. Senta ainda não? Senta não. Faz cara de profeta, faz voz de profeta. Pergunta para o irmão: você tem alguma coisa de se queixar? Bem, pode sentar então, né? Se bem, tá bom. Mas vamos dar uma olhadinha na Bíblia. Bem, vamos dar uma olhadinha na Bíblia, se não tem um dia para nós fecharmos. Como da outra vez, a carta de Tiago é uma carta muito prática, né? A gente vai lendo e a gente começa a apanhar. O versículo 4 ele só vamos usar. É verdade ou não é? Então é uma carta muito prática. E essas duas últimas terça-feira, o Senhor me fez assim debruçar, estudar sobre essa carta. E o Senhor colocou 8 sermões como estudo no meu coração dentro dessa carta. Vai entender por quê? Não é muito comum, mas eu comecei a estudar e achei muito interessante. Semana passada nós falamos do capítulo 2 e hoje vamos aqui nos 3 primeiros versículos do capítulo 4. Eu quero começar dizendo que Deus te ama. Amém. E eu vou dizer assim, ó, Deus nos ama. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Agora escuta, por nos amar, Deus não defere. Deixa eu melhorar a palavra, que você pode não ter entendido. Por nos amar, Deus não atende todas as nossas orações. Amém? Deus nos ama. Quem pode ser amém? Amém. Agora, por nos amar, Ele não aprova, Ele não atende todos os nossos pedidos. Agora, antes de você tomar uma bambuzada no meio da canela, eu estou alegrando o teu coração. Ele te ama, Ele me ama, e Ele não atender a nossa oração, ou muitas coisas da nossa oração, escutem, por não atender a tudo que a gente pede, esse não de Deus é um ato de misericórdia pela nossa vida. Aleluia. Um pouquinho sobre isso, vocês têm coragem de amém? Às vezes, a negativa de Deus a um pedido nosso, e às vezes o nosso pedido está na contramão da vontade dele. Então ele vai e diz não. O nosso pedido, às vezes, está na contramão de Deus. Então a resposta de Deus vai ser não. Porém, nunca vi ninguém usar a oportunidade e falar assim: irmãos, eu estou muito alegre, porque eu estava orando o Senhor disse não para mim. Você já ouviu alguém falar assim aqui no mundo? Nunca vi. A gente só conta quando recebe. Mas eu quero que você saia daqui sabendo que o não de Deus, ele é muito benéfico para nós. Não fique triste com Deus quando Ele te disser não. Pois é. E é muito comum nós não enxergarmos no escuro. É muito comum nós não conseguirmmos ver o que está na curva. Nós não enxergamos o que está na curva. Deus enxerga. Por nós não enxergarmos na curva, por nós não enxergarmos no escuro, escuta,
nós não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E por isso que a gente fica triste com os não de Deus. Então não pode ser uma expressão do amor de Deus por cada um de nós, por mim e por você. E todo mundo aqui já recebeu o não de Deus. Todo mundo aqui já recebeu. Você pode não lembrar, mas que você já recebeu, você pode ter certeza disso. Amém? Portas abertas ou portas fechadas, para Deus também é a mesma coisa. Você está pedindo para Ele abrir a porta, mas Ele mantém a porta fechada. Então escuta, porta aberta, porta fechada, para Deus é a mesma coisa, fica tranquilo. Cuidado para você não arrombar a porta que Ele fechou. Você toma cuidado. Eu posso falar um negócio aqui? Crente é danado para fazer isso. Crente é mestre para fazer isso. É o famoso ditado: meter os pés pela mão. Cuidado para você não arrombar uma porta que Deus fechou. E também cuidado para você não entrar numa porta que não foi Deus que abriu. Você está lascado, irmão. Hoje, se você correr, cuidado para não arrombar uma porta que Deus fechou. Mas também toma cuidado para não entrar numa porta que não foi Deus que abriu. Os irmãos estão entendendo até agora? Digam amém. Amém. Então, depois de fazer essa breve introdução daquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu queria conversar sobre 3 aspectos, 5 para 9, eu estou a bênção, livro a bênção, e nós vamos embora. 3 aspectos dentro do primeiro versículo, dentro do segundo versículo, dentro do terceiro versículo. E a primeira coisa que eu queria falar dentro desse texto são aqueles os que se queixam sem razão. Por isso a minha pergunta. E tem muita gente que se queixa, faz queixa e não tem nenhuma razão. Vamos dar uma olhadinha sobre aqueles que queixam e não tem razão. E eu posso falar um negócio que pode até entristecer vocês. Esses são a grande maioria. São muitos. A maioria. Se queixam e não tem nenhuma razão para se queixar. Se nós hoje somos mais do que éramos ontem, se hoje nós temos mais do que tínhamos ontem, se hoje, preste atenção, se hoje nós somos mais honrados do que ontem, por que nós ficamos a nos queixar? E é verdade ou não é? Tudo que eu disse aqui é verdade ou não é? Por que nos queixamos? Posso citar para vocês um exemplo? Pastor, isso é bíblico? Vou citar o exemplo de Adão para vocês. Posso citar o exemplo de Adão? E a gente entende por que a gente, por que a gente se queixa sem razão. Vamos pensar em Adão? Pensa com o pastor. Adão nem existia. Vamos começar assim. Adão nem existia. Daqui a pouco, um boneco de barro. É verdade ou não é? Não existia. Daqui a pouco, um boneco de barro. É alguma coisa boneco de barro, irmãos? Não é nada. Aí daqui a pouco, o Senhor vai e sopra nas suas narinas. Aí ele se torna alma vivente. É verdade ou não? Não existia. Aí daqui a pouco, um boneco de barro, um negócio lá, uma estátua de barro. Aí daqui a pouco o Senhor vai e sopra nas suas narinas e ele se torna alma vivente. Aí ele se torna alma vivente, irmã Simone Rodrigues. Aí ele é posto como chefe. Chefe, pastor. Sim, eu te provo. Aí ele é posto como chefe. Aonde? Dentro do jardim do Éden. Dominador dos animais, dominador das aves do céu, dominador dos peixes, o chefe do jardim. Sim ou não, irmãos? Chefe do jardim do Éden, dominador dos peixes. Olha aqui, antes, sozinho, agora,
sempre a gente está querendo mais. Eu estou provando para você. Só porque a serpente foi para eles e falou: olha, ele falou para você não comer, que se vocês comerem, vocês vão se tornar sábios igual a ele. O que eles queriam? Se tornar igual a Deus. Não estavam contentes, não estavam satisfeitos. Não era nada, uma estátua de barro, sopro na narina, chefe do jardim, mandava nos pássaros, nos peixes, nos animais, mas quer mais. Os que se queixam sem razão dentro da igreja. Está cheio de gente. Está cheio. Então pensa comigo, a nossa história é igualzinha à história de Adão. É ou não é? A nossa história não tem diferença não. Ou seja, ontem barro, hoje homem. Hoje tendo a presidência do ar, da terra, do mar. E ainda queremos mais. Queremos ou não queremos? Tem diferença nenhuma, irmãos, da nossa história. Mas se você me permite, eu vou citar mais um exemplo. Aqueles que se queixam sem razão. Eu posso citar mais um exemplo? Mas agora eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Leia para mim, por gentileza, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8. Eu vou citar o exemplo de Davi. Está na tela. Vamos ler. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, te trago das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Escuta, irmãos, notem. Onde Deus pôs Davi? Onde ele pôs Davi? Rei? Sim ou não? Em Israel. Agora eu te pergunto, da onde que ele saiu? De trás das ovelhas, de trás das malhadas. É verdade ou não é? Olha o exemplo de Davi que é para você ver. Sai de trás das malhadas e vai ser rei em Israel. Deus lhe colocou no trono. Deus tire lá de trás das ovelhas, pastor. Eu lidei com animais, tirei muito leite. Você fica com o cheiro, a murrinha do animal o dia inteiro. Imagina um homem tirado de trás das ovelhas e colocado no trono, feito rei em Israel. Jesus. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Por que você está se queixando sem razão? De onde Deus te tirou? Meu Deus. Leve você a pensar. Não responde para mim não. De onde Deus te tirou? E a Bíblia diz: tirei de uma nação do pecado, das profundezas do abismo, e me fiz assentar entre príncipes. Aleluia. Aleluia. Onde Deus te tirou? Ontem, escravo do pecado, escravo do mundo, escravo da prostituição, escravo do diabo, estava na direção da perdição eterna. Deus te tirou de lá e te fez sentar entre os príncipes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Onde você estava ontem? Da onde Deus te tirou? Da onde Deus te tirou? Hoje, salvo pela graça, lavado pelo sangue do Cordeiro. Aqui, ó, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Como assim? Você é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E vai morar na eternidade com Ele. Por que você está se queixando, rapaz? Está se queixando sem razão, não está? Amém ou não é, irmãos? Aleluia. Nós não temos motivo para nos queixar, Gilberto. Nós não temos. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Você está satisfeito? Deixa eu melhorar ela, que de repente ficou: você é grato a Deus? Glória a Deus. Porventura você já olhou, você já se olhou no espelho e você já agradeceu a Deus pelo que Ele fez na sua vida? Pastor, o senhor está me chamando de doido, ficar matando. Não, é necessário, da onde Ele te tirou. Você é grato pela vida que você tem?
Você é grato pela salvação que Ele te deu? Você é grato porque os seus olhos veem? Você é grato porque você tem 2 ouvidos para ouvir a palavra de Deus? Você é grato que você tem 2 pulmões, olha. E ele pode ser cheio de ar e entra oxigênio e sai gás carbônico. Você é grato porque você tem um coração batendo por Jesus, pulando por sangue, você já agradeceu a Deus por isso? Você não tem motivo para se queixar. Quem está entendendo essa palavra, dá glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro aspecto desse texto, os que se queixam sem razão. Não tem razão nenhuma. A maioria. Vamos ao segundo aspecto para me cumprir meu horário. O segundo aspecto que a gente lê nesse texto é os que pedem sem saber o que pedem. Repita isso comigo. Os que pedem sem saber o que pedem. Sem saber o que pedem. Aí o texto dizia assim, ó. Pedis e não recebeis. Não é isso que estava narrando no texto? Está aqui. Pedis e não recebeis, o versículo 3. Então escuta, quando nós pedimos mal, Deus diz não. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então escuta, quando você pede mal, Deus diz não. Quando pedimos mal, Deus vai e fecha a porta. Olha que maneira singela de Deus dizer não para nós. Ele está explicando por que Ele vai falar não para você. Porque você está pedindo mal. Não sabe nem pedir. Não sou eu, é a Bíblia que está falando. Então quando você pede mal, Ele fecha a porta. Quando a gente pede mal, eu não sei mal. André, ele vai dizer, a resposta é não. Pastor, cita exemplo para ficar mais fácil. Amém? Vamos embora. Você lembra da esposa amada de Jacó? Raquel? Calma. Você lembra a esposa, né? Esposa de Jacó. Característica de Raquel, era estéril. Você lembra disso? A sogra era estéril, aí depois estéril. Aí um dia ela era estéril, mas ela tinha as irmãs Bila, Zilpa, e todas as irmãs tinham filho. E um dia ela chega para o esposo e ela vai pedir alguma coisa. Isso está na Bíblia. Coloque na tela Gênesis capítulo 30, versículo 1. Olha para você ver o que é pedir mal. Olha o que eu vou te mostrar, alguém que pediu mal. Gênesis 31. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. E disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Dá-me filhos. Olha que besteira que ela fala agora. Senão eu morro. Amém? Parece um pedido certo, não parece? Mas à luz da Bíblia, aos olhos de Deus, ela pediu muito mal. Ela pediu muito mal. Ela pediu filhos. Fala para Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Coloca o versículo 2, meu filho. Olha a resposta de Jacó. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te pediu o fruto do teu ventre? Então, na verdade, ela não pede a Jacó, ela pede a quem? Ela pede a Deus. Dá-me filho, Senhor, senão eu morro. Amém? Vem comigo devagarzinho. Depois você lê o capítulo 30 todo. Ela vai ter filho.
mal ao Senhor, se ela soubesse que a história dela estaria sendo interrompida na oração que ela estava fazendo a Deus, será que ela teria coragem de pedir? Dá-me filhos, senão eu morro. Está na Bíblia. No parto, ela morre. Será por quê? Agora eu quero te mostrar um segredo. Volta ao versículo 1. Pastor, então por que Deus não matou ela no primeiro filho? Ela pediu no plural: dá-me filhos, senão eu morro. Então, se fosse só um, não teria cumprido. Mas como ela pediu filhos, o Senhor deixou ela ter José, mas em Benjamim você não vive mais. Eu vou cumprir o que você me pediu. A igreja está entendendo? Dá uma glória a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós pedimos sem saber o que estamos pedindo? Achamos que estamos pedindo algo que vai nos dar a vida, porém vai nos matar. É isso mesmo, é forte, mas é. Você está pedindo e está achando que aquilo é vida para você. E aí eu vou mexer com o Gilberto, eu vou mexer com a Daniela. É muito comum acontecer nos solteiros, na questão do casamento. A menininha, o menininho começa a conversar, o pai e a mãe estão lá. Não, ele não é para você, ela não é para você, mas eu estou apaixonado. Aí você vai para o jeito e fala assim: aprova ele que eu quero ele. Aí você casa com ele, eu já lidei em casa e conduzi o divórcio. 3 meses de casado, a menina chegou na igreja com o braço quebrado. Você achando que era vida, e você estava pedindo morte ao Senhor. É verdade ou não é? Raquel não sabia o que ela estava pedindo. Se ela soubesse, ela não tinha pedido. Eu quero te dar um outro exemplo. Se você não ficou satisfeito com o de Raquel, eu quero te trazer uma outra história que você conhece muito bem. E eu já mexi com o negócio de namoro, me veio aqui na mente, não está nem no meu esboço não, mas já mexi com a Daniela, mas o Gilberto, vocês acreditam que montaram até um grupo aqui na igreja? Vamos casar o Gil. Sem brincadeira, irmãos. E me botaram no grupo, irmãos. Onde tudo passou a levar um. Aí, irmãos, escutem, vou citar outro exemplo se você não ficou satisfeito com o de Raquel. Você lembra de Sansão? Lembra de Sansão? Sansão conhece uma filisteia, se apaixona por ela. Vai para o seu pai e fala: eu quero casar com a filisteia. O que o pai fala? O que os pais dizem? Não, pelo amor de Deus, a ordem você nasceu, Sansão. Tem um monte de menina hebreia aqui. Você não pode ter uma promessa sobre a sua vida. Você não pode se misturar. Ela serve outros deuses. Com ela não, Sansão. Mas eu sou apaixonado por ela, eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela. Vou encurtar, senão não dá meu tempo. Casou com ela. Vamos finalizar a história desse gigante dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Como é que é o final desse homem? Termina humilhado, com os olhos furados. Aqui, ó, rodando ao redor, carregando um moinho de fazer tijolo no lugar de um animal. Olhos furados! Se ele soubesse aonde aquela filisteia ia levá-lo, ele não tinha feito esse pedido, ele não tinha brigado com o seu pai. Pedem na oração, mas não sabem o que estão pedindo. Está ali, ó. Pedir se não recebeis, porque pedir mal. Acaba morto junto com os filisteus. A história desse gigante da Bíblia Sagrada. Cuidado na hora de pedir. Cuidado. Cuidado para você não existir em alguns pedidos. Cuidado para não arrombar a porta que Deus fechou. Cuidado. Aleluia. O não de Deus muitas vezes é a expressão máxima do amor dele por nós. É a expressão máxima da misericórdia dele por nós. Cuidado, aleluia. Cuidado. Os que pedem sem saber o que estão pedindo. Está ali no texto. Pode voltar o texto para lá. Volta lá para Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E quando você pede mal, Deus te ama. E Ele vai dizer:
fé que eu quero falar nesse texto são aqueles que submetem a sua oração à vontade de Deus. Aqueles que colocam os seus pedidos à vontade de Deus. O texto diz assim: nada tendes porque nada pedis. Então, já contar, pedir é a maneira certa de receber. O texto fala: nada tendes porque nada pedis. Versículo 2, volta, meu filho. Deixa eu ver. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Então, ele vai falando: nada tendes. Cobiçais e nada tendes. Pedis e nada tendes. Por quê? A maneira de receber é pedindo. É ou não é? Como é que eu vou te dar alguma coisa se você não me pedir? Como é que você vai receber se você não trabalhar? Então você tem que orar. É pedir. Para receber, você tem que pedir. Os irmãos concordam? Diga amém? Amém. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Não é isso, irmãos? Amém? Porque tudo que pede, recebe, tudo que bate, abre. Assim que é o versículo, Nivaldo. Fica dormindo não. Você trabalhou hoje à noite? Vigia na terra. Então, amados, aqueles que se submetem a sua oração, submetem o seu pedido à vontade do Senhor. Pensa comigo algo aqui, só um pensamento. Todo aquele que pede, recebe. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Todo aquele que pede, recebe o que pede. Todo aquele que pede, recebe o que pede. É isso que é escrito? Não, não é isso não. Então você tem que saber pedir. Você vai apresentar a sua oração diante do Senhor. Se tivesse escrito todo aquele que pede, recebe, seria fácil demais, não é não? Você vai submeter a sua oração à vontade de Deus. Aí agora, vou precisar de uma ajuda dos irmãos. Como é que eu submeto o meu pedido à vontade de Deus? Maguinho começou a jogar bola com 7 anos de idade. Com 8 anos, 9 anos, nós fomos para a Colômbia. E lá na Colômbia, várias vezes levaram ele para Bogotá. Não, isso aqui é um craque, isso aqui já está formado. Lá em Bogotá, na capital colombiana, ele começou, eles deram a ele primeiro dinheiro por ele jogar bola. Quando eu vim embora, eu nunca orei tanto na minha vida dentro daquela manga larga. Por isso que eu consagrei aquele monte ao Senhor, que eu fui no lugar mais perto para me orar ao Senhor. E eu orava, nunca abri mão. Senhor, faz do meu filho um jogador. Hoje meu filho está com 27 anos, vamos falar claramente aqui, não estourou, certo? E o Senhor me deu esse estudo por causa do meu filho Magdiel, eu posso confessar para vocês. Talvez se eu tivesse orado diferente, orado em nome de Deus, como a gente deve orar, submeter na minha oração à vontade de Deus, eu teria tido muito mais êxito do que hoje. Hoje ele é jogador? É. Mas todos os coleguinhas dele, eu cito para vocês aqui, ó, a zaga, Igor Nogueira, zagueiro do Grêmio, Léo Pelé, zagueiro do São Paulo, Gustavo Scarpa, lateral do Palmeiras, tudo do time dele. Marlon, Barcelona Série, o time B, ele tem o time B, o Barcelona. Vocês entenderam? Tudo bem que teve uma fratura de vértebra, mas eu poderia ter orado diferente. E o que é submeter a sua oração à vontade de Deus? A hora que você terminar a sua oração, basta só isso, ó. Contudo, Senhor, faça a tua vontade. E a gente esquece de fazer isso, pastor. A gente embora pedindo. É um desespero na petição. E no final você fala, em nome de Jesus eu te peço. Quase você vira e fala assim, me nega não, Jesus. É assim ou não é? E o certo seria terminar a oração. Senhor, eu pedi tudo isso, mas como eu sou teu servo, faça segundo a tua vontade.
Oh Deus, Faça aleluia. segundo a tua vontade. Aleluia. Nós não sabemos o que é melhor para nós. E eu não sabia o que era melhor para o meu filho. Eu não sabia. Hoje, 15 anos depois, 17 anos depois, eu vejo que eu orei errado lá no início. Eu orei errado, eu assumo diante da igreja. Hoje, quando o Senhor me deu esse estudo na madrugada, eu pensei, eu errei. E esse foi o meu principal erro. Eu errei muitas outras coisas. E que afetou às vezes a vida de um filho. É ou não é? Ele queria, eu também queria, e hora nenhuma eu falei, Senhor, essa é a tua vontade para a vida dele? Hora nenhuma. Micael, vou contar um negócio aqui que ninguém sabe. Algumas pessoas aqui ninguém sabe que eu contei. Micael passou no vestibular de medicina da FAS. Poucos acreditam que eu botei no cursinho R$700 por mês. Ainda brinquei, né? Não posso fazer. Ainda brinquei. Meu filho, eu venho até, né? Minhas peças íntimas furadas para me pagar a medicina para você. Eu queria que ele fosse médico, ele passou. Me obedeceu, fez o cursinho preparatório e passou. Quando ele chegou em casa, e aí, meu filho? Foi bem, pai, sai amanhã o resultado, tá bom? No outro dia eu fui lá com ele pegar o resultado. As turmas não são grandes, são pequenas. Ele era 39 vagas, ele passou em 28º. Era isso que você queria, pai? Era. Agora, pai, dentro do carro comigo, quase não desmaiei. O senhor escolheu sua profissão? Escolhi, meu filho. Então o senhor deixa eu escolher a minha? Deixo. Mas eu queria que você fosse médico. Deixo com raiva, nervoso, deixo com raiva. Ó, escuta. Ele foi sozinho na Juiz de Fora, fez vestibular de odonto, passou no vestibular de odonto, fez a matrícula, levou toda a documentação, sozinho, porque eu estava com raiva, que eu queria que ele fizesse medicina e ele quis fazer odonto. Ainda joguei na cara dele, dentista, o médico frustrado, que não conseguiu passar, você passou. Veio o primeiro período, tem uma matéria que é o bicho-papão na saúde, ela é para todo mundo, para a área médica, para a área odontológica, para a área de enfermagem, chamada anatomia, o bicho-papão. Se tirar 5 na prova, tá bom. Primeira nota do Micael em anatomia, 9,8. Ele chegou para mim e falou, papai, eu nasci para fazer isso aqui, ó. Quando eu vi a nota dele em anatomia, meu coração abriu para o odonto. Paguei com o maior prazer, sem fiéis, sem nada. Vocês entenderam? Agora lá eu ouvi meu filho e falei, cumpra a tua vontade na vida do meu filho. Essa semana agora foi a festa da formatura que eu paguei muito caro. Ele já tinha falado, nós já está trabalhando. Uma clínica que só trabalha menina, ele é o único que consegue extrair siso. Semana passada, 22 sisos que ele extraiu. Imagina quanto é a extração de um siso, oferecer um salário para ele e 20% no lucro. Aí agora jogou na minha cara, deu um Siena para ele dormir, outro falou, não vou andar mais nesse carro, velho, pai, vou trocar meu carro. Eu falei, agora só quanto tem risco. Por quê? Faça a tua vontade na vida do Micael, na profissão. Está desviado, confessa com os irmãos. Mas o Senhor já tem falado para nós que tem a hora dele. Fica tranquilo. Amém? Você não dá para um filho alguma coisa ruim. Se ele te pede pão, você não dá pedra. Coloca a tua oração diante do Senhor. Ele é pai. Ele não vai te dar pedra. Ele pode te falar não porque ele te ama. Depois que o meu coração abriu, ele estudou um período na UFJF Juiz de Fora, depois eu trouxe ele para cá, papai, isso é doideira. Mas para não deixar meu filho envolver com algumas coisas que eu não queria. Vocês entenderam? Doideira! Mas eu atendi o que ele queria se formar. Essa semana foi a nossa vitória. Aleluia! Aleluia! Deus não dá para o filho coisa ruim. Coloca a tua oração diante do Senhor. Por quê, pastor? Porque a vontade de Deus, Ele não vai te dar coisa ruim. A vontade dele, diz a Bíblia, que ela é boa, perfeita e agradável. Mas pelo amor de Deus, não deixe de apresentar a sua oração a Deus. Aleluia. As decisões de Deus, as respostas de Deus
nós devemos atender com mansidão, com amor à resposta de Deus. Aleluia. E se a resposta não foi boa, hein, os solteiros, principalmente os solteiros, é melhor chorar uma semana do que chorar o resto da vida. Ai, Jesus de Nazaré, Deus não te atendeu? Fica tranquilo. Deus viu que aquilo não era bom para você. É melhor você chorar uma semana do que você viver com aquele trem gastado na sua garganta o resto da vida. Aleluia. Deus não dá uma cobra para um filho se ele pediu pão. Deus é bom. Confie na vontade dele. Aleluia. O jeito, Manuel, é pedir, pastor Raimundo. Diácono Manuel, é pedir. E pedir como, presbítero Marcos? Através do nosso joelho, através da nossa oração, mas submetendo ela à vontade de Deus. Aleluia. Eu respeito muito os calvinistas, apesar da nossa ideia ser de Armínio, mas eu gosto muito do reverendo Augusto Nicodemos. Ele tem uma frase que eu acho linda, ele fala assim: oração é para os fracos. Aí ele continua: é por isso que eu oro. Amém, irmão? E ele está em consonância com o apóstolo Paulo. Quando eu penso que eu sou forte, aí eu sou fraco. Por quê? Porque os fracos confiam, os fortes confiam em si mesmo, mas o fraco, ele vai buscar o Senhor. Oração para os fracos. É por isso que eu oro. Obrigado, Augusto Nicodemos. Eu vou falar nisso. Pede, mas submeta a tua oração à vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Fica de pé comigo, tem mais 4 minutos. Ore por coisas grandes. Não ore por coisa pequena, não. Ore por coisas grandes. As pequenas Deus sabe. Ore pelo seu casamento, ore pela sua família, isso é coisa grande. Ore pelos seus projetos financeiros. Ore pela sua vida espiritual. Ore pelos seus negócios. Ore quando o dia começar. Isso é coisa grande. Guia meus passos. Guia meus passos, Salvador. Aleluia. Ore. Mas no final diga: Senhor, contudo, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. A melhor coisa, a oração melhor feita é aquela que é submetida à vontade de Deus. Quando você recebe essa palavra, ele pode dar um glória a Deus. O Espírito Márcio, pega aí, toma esse microfone, olha aí. Amado das nossas almas, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua igreja está reunida aqui na tua casa. Aprendemos a tua palavra. Senhor, a tua palavra nos diz para pedirmos a ti, mas em conformidade com a tua vontade. E possamos nos submeter, Senhor, à tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Queremos te pedir, Senhor, pela nossa família. Te pedimos pela nossa vida espiritual, te pedimos pelos nossos negócios, Senhor, mas em tudo, Senhor, a tua vontade prevaleça sobre a nossa vontade, porque enxergamos hoje, o Senhor enxerga o amanhã, enxergamos aqui que está na frente dos nossos olhos, mas o Senhor já enxerga lá na frente, Senhor. Obrigado pelas tuas respostas, que muitas das vezes vem a nós através de um não. Muito obrigado. Talvez seja difícil nós agradecermos pelo não do Senhor, mas quando o Senhor diz não, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor está preparando algo maior e melhor para a sua igreja. Muito obrigado, Senhor. Em tudo, a tua vontade prevaleça, em nome de Jesus. Amém. Amanhã tem ciclo de oração, quarta-feira tem culto de libertação à tarde, quinta-feira esqueci o nome do pastor que vai estar me ensinando na quinta, me fugiu agora, mas amanhã eu coloco no grupo lá. E o penúltimo mês
do ano. Nós vamos fazer todas as quintas do mês de novembro, o último jornal do ano. Você não recebeu? Deus disse não. Quem sabe agora é a hora de dizer sim. Mas coloca e fala assim, está aqui, mas segundo a tua vontade. Amém? Estenda suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja junto, nós digamos amém. Vai em paz, irmãos. A hora prometida